André, e ainda dentro desse assunto, o ministro Dias Toffoli marcou uma cariação entre o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Para quando está prevista essa audiência? O que se espera, André? Olha, Tiago, essa audiência tem previsão de acontecer na semana que vem e a expectativa é justamente fazer com que haja, então, todo um esclarecimento no sentido de apurar todas aquelas fraudes que foram realizadas pelo Banco Master, no sentido de garantir renda àqueles investidores acima do CDI, o Certificado de Depósito Bancário, e que acabou então resultando na falência do Banco Master. A gente destaca que por conta disso também, essa atuação impediu a compra do Banco de Brasília da instituição, e isso tudo agora é investigado pelo Supremo Tribunal Federal e vai fazer parte, então, essa acariação, ou seja, colocar um frente ao outro para saber realmente qual versão é a verdadeira e assim avançar nas investigações. Tiago. É isso. Bom, o André Anelli só volta amanhã, agora aqui com a gente no Jornal Jovem Pan. Desejo a você um excelente Natal, para você, para sua família, e a gente continue juntos aqui na Jovem Pan. Um abraço para você, André. Um abraço, Tiago, Feliz Natal para você, para toda a equipe do Jornal Jovem Pan e, em especial, aos nossos ouvintes, telespectadores, desejando já também um Feliz Ano Novo a todos. Perfeito, até amanhã. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela. São dois assuntos. Eu começo, o Vilela, falando sobre essa discussão de código de conduta. Inclusive, nessa semana que passou, a gente entrevistou um parlamentar que tem também um projeto, o deputado Chico Alencar, do PSOL, que tem um projeto que vai no mesmo sentido. Isso tem que partir do Congresso Nacional ou tem que partir justamente do Supremo ou dos dois até? Olha, Thiago, deveria partir no primeiro momento do próprio Supremo Tribunal Federal. Cada poder, ele tem a própria prerrogativa de estabelecer regramentos internos que venham a estabelecer condutas, práticas que devam ser realizadas. Não caberia, portanto, a outro poder ter que fazer isso. No entanto, diante da ausência que tem sido referendada pelo Supremo, à medida que não tem obtido consenso para a criação de um código como esse, me parece bastante razoável que o Legislativo venha a debater pensando na criação de um mecanismo legal, de uma lei que venha a estabelecer balizas rígidas com relação às práticas que devam ser dadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. O problema não são os ministros, a composição da corte, o caráter ilibado da conduta de fulano ou de beltrano, mas se trata de algo que é fundamental e essencial à própria atividade do poder público. O poder público, ele deve se fundamentar não em pessoas, mas em regras, em normas, e essas normas, elas têm que estar formalizadas para que todo e qualquer ocupante de todo e qualquer cargo da República deva seguir determinados parâmetros. Então, eu vejo que a atitude mais inteligente seria o próprio Supremo Tribunal Federal se antecipar e evitar que o Legislativo ou que outras forças políticas venham a interceder para a formalização de um código de conduta. E sobre o segundo assunto que o André nos trouxe, essa acariação entre o responsável pelo Banco Master e o Banco de Brasília. E eu li até já uma crítica que saiu nessa semana falando que isso deveria ter passado pela Polícia Federal ou a Justiça deveria ter solicitado isso. O ministro pode simplesmente tomar essa decisão? Olha, Thiago, poder ele pode, à medida que é ele o responsável por controlar o andamento do processo, ele pode eventualmente requerer determinados elementos para que ele possa formar o seu convencimento. É bem verdade que na grande maioria, na imensa maioria dos casos, isso se dá por provocação das partes, cabendo ao juízo eventualmente deferir um pedido ou outro. Agora, em se tratando de um caso polêmico como esse, uma situação que, inclusive, tudo indica, haja vista que uma grande parte dos elementos coletados não é de conhecimento público ainda, mas, ao que tudo indica, implica, inclusive, figuras graúdas da República, me parece razoável que haja esse cotejamento até
para que se possa fazer uma averiguação quanto à veracidade ou não de determinadas declarações, determinadas falas que já estejam sendo produzidas e discutidas, inclusive na mídia, no sentido de fazer com que isso não se torne uma verdade efetiva, mas que isso, de fato, seja analisado acerca da eventual veracidade ou não. E para fechar esse nosso giro aqui, voltando à história de código de conduta, código de conduta não seria necessário se todos, independente de qualquer área, de qualquer setor, se todos tivessem uma conduta ilibada, não é, Vilela? Pois é, mas eu vejo de uma forma geral, viu, Tiago, que independente da conduta individual de cada um dos membros de determinado órgão, é importante, quando se trata de um órgão público, da coisa pública de uma forma geral, que sejam estabelecidos de uma forma pormenorizada os critérios de atuação, o balizamento pelo qual se deve dar a conduta de cada um dos representantes. Então, eu vejo que, por exemplo, no Legislativo, toda a Câmara Municipal, toda a Assembleia, Câmara dos Deputados, Senado, enfim, deve ter o seu código de conduta, deve ter o seu regimento interno, que são normas que venham a disciplinar o funcionamento cotidiano da casa e a forma como os membros dessas casas devam se posicionar. Isso vale no judiciário, em todos os tribunais, nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, tribunais do trabalho, enfim, disciplinando esses elementos. E o mesmo vale para o STF. A lei vale para todos. E aí é importante que todo órgão, ele de fato tenha esse tipo de discriminação das condutas, do que pode e o que não pode, até porque as pessoas são passageiras, mas as instituições, elas ficam e têm que ser preservadas e respeitadas sempre.